para essa gente, sabe? Para você colocar a mão na consciência como gestor, como bom gestor que deveria ser, e pensar no povo e agir como um estadista de verdade, sabe? Não só com um estadista ali de classificação, mas de atuação mesmo. Sabe, pensar naquela pessoa que junta ali as migalhas para comprar um saco de arroz, para tentar entrar no busão para ir trabalhar, ou para tentar encontrar um emprego, né, para sair distribuindo currículo aí, para sobreviver mesmo. E não, de repente já falam, olha, o gato subiu no muro. Porque o que o prefeito da cidade de São Paulo fez, ao dizer que muito provavelmente nós teremos o reajuste da passagem de ônibus, foi dizer, olha, o gato subiu no muro. Agora a gente tem que esperar o dia em que ele se manifestará mesmo, dizendo, olha, estamos aumentando a partir da semana que vem. Porque esse dia vai chegar. Mas você acha que é o momento, gente? Será que é o momento de você aumentar a passagem agora? Óbvio que não é. Se existe um momento para você não fazer isso, esse momento é esse. Né? E na contramão disso tudo, na contramão dessas coisas lógicas que estamos falando, a partir do ano que vem, o prefeito ganhará mais 46% no salário dele, o vice, os secretários da mesma forma, os comissionados 30% de reajuste. Olha que mundo maluco esse, injusto, em que as coisas inexplicáveis acontecem cada vez mais, sabe? E não tem ao mesmo tempo como você justificar essas coisas. Como que você aumenta os salários dos grandes e de repente você joga uma conta para o pobre pagar mesmo, reajustando passagem? Nós sabemos que o óleo diesel está subindo, vem subindo, um reajuste exorbitante em 12 meses. Todos nós sabemos disso. Mas será que não tem dinheiro em caixa para você segurar a onda por um período do povo, até que a economia volte a se estabilizar, volte a ter uma estabilidade como tinha há pouco tempo? Será que não é o momento de você pensar, puxa vida, eu estou falando em reajustar, e eu estou pretendendo reajustar o IPVA, como vou reajustar o IPTU, já tá bom, né? Eu já vou ganhar, eu Estado, IPVA, eu Prefeitura vou ganhar muito com essa taxa de iluminação aí absurda que eu vou reajustar sim, porque a gente tem que discutir o tamanho desse reajuste. Que ele vai acontecer, ele vai. Muito provavelmente. Todos nós sabemos disso. A votação é semana que vem, não inclusive, é? né? E o projeto está inalterado. Será que não é hora de você colocar a mão na consciência e pensar um pouco mais nessas pessoas menos favorecidas e criar uma alternativa para que não seja uma lógica o aumento do combustível impactar no aumento da passagem? Porque é lógico isso, né? Aumentou o combustível, tem que aumentar a passagem. Mas não é lógico você fazer isso nesse momento. Não é lógico você agir dessa forma. Não é lógico você continuar sacaneando essas pessoas que estão enfraquecidas, que estão quebradas mesmo, tentando arrumar um emprego aqui, outro acolá, e nada de emprego chegar. Pô, gente, é desestimulante, sabe? Você ficar ouvindo diariamente essas coisas. É aumento de um lado para as pessoas menos favorecidas dessas coisas todas que falamos, e aumento de salário para quem não precisaria receber aumento agora. O mundo é muito injusto e está ficando cada vez mais injusto, cada vez mais claro. Essa injustiça está cada vez mais escancarada. Não sei se você está com essa percepção também, Ana, mas eu tenho percebido que essas coisas ficaram mais escancaradas. Acho que parece que essas pessoas responsáveis pelas grandes decisões perderam que um pouco a vergonha. Sabe aquela vergonha de você pautar um assunto e discutir um assunto descabido? Sabe aquele negócio que você fala, nossa, eu vou colocar isso aqui, mas eu vou levar um cacete. Essas pessoas perderam a vergonha de fazer isso. Tanto que tem pautado cada vez mais assuntos absurdos. Sabe, eu vou aumentar a taxa da COSIP aí, que é de iluminação pública, como a própria Mayra abordou recentemente aqui, você também, Ana. Vou jogar uma taxa de R$1.000 aí do nada para o comerciante. Sabe, os caras não pensam duas vezes antes de pautar um assunto como esse. Não tem Acham medo. normal. Não tem medo, não tem medo, não tem vergonha. E estão cada vez mais desconectados, Joel, da realidade da população. Porque é simples, né? Ir lá e falar não, porque a gente entende que as pessoas estão passando por necessidades, a gente entende que é necessário. E cadê fazer?
Esse é o momento de fazer. Então, segurar a tarifa do transporte, não cortar a marmita que está sendo entregue no centro, uma série de coisas. Não aumentar imposto para comerciante, que é quem emprega na cidade. Então, assim, falar que a cidade está precisando, que a população está precisando, que é solidário, qualquer um faz. Essa é a parte difícil, que é se estribuchar olhando as contas da prefeitura para segurar reajuste ou fazer ajustes mínimos, não do tamanho que a gente está propondo. Criar alternativas. Pois é, nesse caso aí da tarifa da luz que você comentou, a Mayra conversou com o dono de um restaurante, não era, Mayra? Isso. Que pagava R$30, que é o valor que a gente tem hoje, a conta dele vai subir para mais de 1.100. Olha o tamanho desse reajuste, 1.100 às vezes é a metade de um salário de um funcionário. Com o tempo, o que vai acontecer? Demissão. Ana, para fazer isso aqui, ó, o óleo diesel custa 5. Agora o óleo diesel está custando 6. Isso dá um reajuste X, correto? Para pegar esse reajuste e passar para a passagem de ônibus, que é algo lógico, como eu disse, você não precisa estudar, você não precisa ter capacidade de gestão para chegar a essa conclusão e tomar essa decisão. Né? Então, eu poderia estar lá nesse cargo hoje, assim como você. Qualquer cidadão poderia estar no cargo para tomar uma decisão tão lógica. É só ser burocrata e demagogo. Exato. Pronto. Agora, o sujeito, quando ele está num cargo de gestão pública, ele tem que pensar em cima. Ele tem que se desdobrar, ele tem que falar, puxa vida, olha aqui, ó, o diesel aumentou de 5 para 6, eu pago tanto de subsídio para as empresas, eu teria que aumentar a passagem, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque o povo não tem da onde tirar. Então deixa eu ver aqui o que é que eu vou criar, qual fórmula mágica que eu vou criar para arredondar essas contas e esse resultado negativo não chegar lá na frente pro povão. Mas não, eles não fazem isso, cara. Sabe? Simplesmente falam, olha, aumentou o óleo diesel, vai subir o preço da passagem. E pronto, acabou. É isso, né, Mayra? Boa tarde. Oi, Mayra. É isso mesmo, Joel. Boa tarde para você, para Ana e para todos. Bom, então hoje o prefeito Ricardo Nunes, em coletiva de imprensa, admitiu mesmo que as passagens de ônibus devem aumentar no ano que vem. Ele disse que teve um reajuste no diesel de 65,2% ao longo desse ano e que isso vai refletir no custo do transporte. Só que ele disse que ainda não tem uma confirmação desse aumento. As propostas estão sendo discutidas em conjunto com os prefeitos da região metropolitana de São Paulo e do governo estadual. E ele disse que a Frente Nacional de Prefeitos está tentando pleitear ali, junto com o governo federal, um subsídio para o transporte. E ele falou que a única opção que teria, né, para não repassar esse aumento para as passagens, seria aumentar ainda mais o subsídio para as empresas de ônibus, que esse ano já chegou aí a 3 bilhões e 300 milhões de reais. A gente separou esse trechinho da fala do prefeito Ricardo Nunes. O sistema de transporte na capital já está há 2 anos sem o reajuste. Se não houver o aumento, ou seja, o repasse desse custo do diesel, principalmente para a tarifa, de uma certa forma o governo vai ter que arcar através de subsídio. Lembrando que, o que é o subsídio? É um dinheiro que está no caixa da prefeitura e que vai sair da educação, vai sair da saúde para subsidiar o transporte. E não são só as passagens de ônibus. O metrô e a CPTM também podem ficar mais caros. O próprio governador João Dória admitiu essa possibilidade, e aí, não por causa do diesel, mas por causa da alta na energia elétrica. Mas isso ainda vai ser definido, como explica aí pra gente o secretário de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli. Não tem nenhum posicionamento fechado agora, porque nós estamos numa fase de levantamento ainda de todos os reajustes que houveram nesse processo. Da mesma maneira que o diesel aumentou para a MTU, você tem questão da energia elétrica, mas isso a gente vai fazer todo o planejamento para fazer essa discussão mais à frente. Então, é uma decisão que vai ser tomada em conjunto, provavelmente no final de dezembro. É isso aí, porque geralmente isso é tomado em conjunto, né, Mayra? É muito raro a gente ver prefeitura da capital subir o transporte público sem que metrô e CPTM sejam reajustados também. Você quer ver como é que existem 2 pesos e 2 medidas e como existe irracionalidade e sacanagem também? Quer ver? Para pensar. Eles estão baseando esse aumento aí na passagem no quê? No aumento do óleo diesel, tá? Ah, subiu o óleo diesel. No caso do ônibus, né? Isso, subiu o óleo diesel, eu vou subir a passagem aqui. Agora, você está falando do Estado, tá? O Estado, ele está arrecadando demais com o quê? Com o próprio combustível agora, que está mais caro, né? ICMS. Será que eles levam isso em consideração?
Então, e por que Será o governo... que levam isso em consideração? Por que o governo federal que tem que bancar esse fundo para subsidiar a tarifa e não o estado de São Paulo? Ana, para Por que pensar. não dá para fazer um acordo? Para pensar. Há 12 meses, nós pagávamos X de combustível, logo o estado arrecadava X. Hoje, nós pagamos X mais alguma coisa e o estado arrecada X mais muita coisa. Mas essa coisa aí é levada... Essa muita coisa eles não levam em consideração, cara. Eles só levam os outros pontos. Sabe, tá aumentando combustível, vou ter que subir a passagem. Eles não veem que do outro lado eles estão arrecadando mais. E que poderia pegar esse mais e fazer uma compensação. Sabe por quê? Porque ficam com aquele, são caixas diferentes. Como se o povo entendesse disso, sabe? Sabe, a despesa daquele setor tem que ser tirada daquele caixa. Ora, vocês estão de brincadeira, cara. Se tá sobrando de um lado, como tá sobrando mesmo, porque vocês estão sacaneando a gente, cobrando o que estão cobrando no ICMS nos estados do Brasil. Isso é uma sacanagem. E aquele projeto que tá parado lá no Senado para cobrar em cima da média do preço do combustível não prosperou até agora por conta de pressão dos governadores dos estados aqui do Brasil. Por que vocês não pegam essa grana que tá sobrando de um lado e compensa do outro? Para pelo menos amenizar esse sofrimento do povo agora. Não só no transporte, mas em outros setores também. E a gente não tem ainda uma estimativa de qual vai ser o tamanho desse reajuste, se de fato ele vier, né, Mayra? Ou o prefeito falou sobre isso? Não tem. A gente questionou especificamente isso, mas eles deram ali uma sabonetada, falaram que ainda eles vão estudar e não tem uma previsão de quanto pode aumentar. Porque tem algumas... Outro, IPVA. Você falou que vai aumentar o IPVA. Vai aumentar. É a mesma coisa. Vai aumentar e pode aumentar quase 30% se o governo não mudar a maneira de calcular o IPVA. É a mesma coisa. Vai arrecadar muito mais com o IPVA, vai sobrar mais grana ainda para o IPVA. Nós temos aqui informações fidedignas de que os caixas da prefeitura e do estado estão cheios. Estão abarrotados. Pô, será que é hora de fazer isso com o povo? Óbvio que não é, cara. Não é assim, a gente não tem que aceitar isso não, sabe? Aumentou óleo diesel, vou subir passagem. Não pode funcionar assim. Tem que ter uma contrapartida, tem que ter um balanceamento. Se eu tô ganhando grana em outro lado, eu posso jogar essa grana como gestor, que deveria ser, para amenizar esse impacto pro povo, pô. É isso, mas agora a gente vai ter que acompanhar isso daí de perto e fazer pressão, porque esse é o mês das definições de tudo, né? Agora no mês de novembro tem a definição a respeito das tarifas, que tem que ser divulgadas até o começo de dezembro, para dar tempo de operacionalizar isso daí. A gente na semana que vem tem a votação daquele pacote de impostos aqui em São Paulo, segunda, última e definitiva votação, que vai rever o valor tanto do IPTU, quanto dessa taxa na conta de luz, quanto de outros impostos, como ISS, que estão aí sendo modificados para o ano que vem. E o IPVA também vai ser definido neste mês de novembro. A tabela da FIP já está com o governo que está fazendo as contas de como vai ficar esse imposto para o ano que vem. É isso, Mayra? É isso. E a gente... Vamos falar do plano de mobilidade? Fala assim. Porque teve aí o tapa com luva de pelica, ô Joel. Que é? Assim, uma pelucinha. O prefeito falou que talvez suba a tarifa do transporte. Horrível a notícia. Mas hoje, Prefeitura e Governo anunciaram um plano de obras, né? Um plano de melhorias na infraestrutura e mobilidade para o ano que vem, né, Mayra? Pois é, hoje a Prefeitura e o Governo, né, o governador João Dória e o prefeito Ricardo Nunes passaram amanhã juntinhos aí, com a inauguração da estação João Dias, da linha 9, Esmeralda, da CPTM, e aí depois no Palácio dos Bandeirantes com esse anúncio do plano de mobilidade. Então, basicamente são 27 obras com investimento de 5 bilhões e meio de reais. Então, na primeira etapa, o aporte é de 1 bilhão e 400 reais, divididos entre Estado e Prefeitura. Nessa fase, está prevista a construção dos corredores BRT Radial Leste 1 e 2, BRT Aricanduva e Chucre-Zaidan, e além da requalificação de 4 corredores de ônibus e implantação do novo terminal Itaquera. No total, esse programa está prevendo 11 novos corredores de ônibus, 4 novos terminais, 6 estruturas viárias e também o prolongamento da Avenida Auro Soares de Moura Andrade. E a expectativa é que essa intervenção beneficie mais de 3 milhões
milhões de paulistanos. Então, assim, as pautas anunciadas hoje foram positivas. A gente que foi levar essa demanda, né? Eles não quiseram falar assim, a gente teve que perguntar lá para aparecer essa questão do aumento das passagens. Ficam assoprando logo depois da pancada. Né? É o bate-assopra, bate-assopra. Grande porcaria essas obras aí. A gente quer um valor digno na passagem lá na ponta, por exemplo. A gente quer um valor digno no combustível. Inclusive quem é impactado pelo ICMS que o Estado cobra hoje. Depois que nós vamos pensar em obra, sabe? A questão emergencial, agora que precisamos ver e resolver, ela está diretamente ligada aos nossos bolsos. Não adianta ficar anunciando obrinha aí, não. Falando que vai alargar a rua, vai criar praia. Vou fazer praia dentro da cidade de São Paulo. Vou inventar um mar aqui dentro da cidade de São Paulo se o povo não tem condição nenhuma de pagar o transporte público. Não adianta ficar com esse bate-a-sopra, não, porque a gente não engole isso, não. Deixa eu lembrar uma pesquisa que foi feita pela rede Nossa São Paulo sobre mobilidade há alguns meses. Eu não vou me lembrar o percentual aqui exato, mas eles mostraram um aumento bastante significativo das pessoas a pé pela cidade. Por alguns motivos, né? A pandemia, claro que deu um empurrãozinho, muita gente não queria ficar em transporte público cheio, quando voltou a trabalhar fora de casa, estava preferindo usar ou bicicleta ou andar a pé. Mas tinha uma parcela significativa dessas pessoas que estavam a pé porque não tinham dinheiro para bancar o transporte. E não é gente desempregada, é gente que está trabalhando. Mas a renda encurtou e aí, para economizar, de 5 dias de trabalho, 3 a pessoa vai a pé para o trabalho. Ou vai só de transporte, já trabalhou, volta para casa cansado a pé. Mudanças que estão sendo feitas na rotina, às vezes, economizar R$10 no dia. R$10 por dia que fazem a diferença. Legal seria fazer isso por opção, né? Para cuidar da saúde. Eu vou me cuidar mais, vou caminhar. Ou até pela justificativa da pandemia também, né? Exato, vai lá. Exato. Agora, você fazer por não ter opção, aí não é legal. Aí é sacanagem. Imagine se um cidadão desse amanhece com dor, por exemplo, no corpo. Tô com o pé doendo, o joelho doendo. Como é que esse cidadão vai caminhar até o local de trabalho dele? Então ele tem que agir de acordo com a conveniência dele. Ele tem que ter opção e não falta dela. E hoje nós estamos sendo jogados, nós não. Estou sendo aqui canalha. Canalha não, estou sendo aqui, nem sei o que, em colocar isso. Esqueci o termo. Você quando é jogado para uma situação em que você não tem opção, isso é porque você está sendo forçado a isso. E não é correto. Não é correto isso. Você tem que ter sempre a opção. Mas só que hoje em dia o que está imperando é a falta dela. Né? Devido à falta de opção, o povo é obrigado a fazer tantas coisas. São várias coisas hoje que se tornaram hábito pela falta de opção. Exatamente. Não é? Mudanças que estão aí ligadas a isso. Essa é a palavra que eu queria dizer. Estou sendo demagogo aqui quando eu falo e tal, que eu estou junto nessa. Não estou porque, como eu disse ontem, nós vivemos numa bolha muito diferente da grande realidade do povo brasileiro. Né? Exatamente. Obrigada, Mayra. Valeu, gente. Bom final de semana, minha amiga. Muito obrigado, também. viu? Bora pro break? Bora, 13h30. Esse é o Bora Brasil. Você está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.